E aí galera, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos lançar aqui mais um vídeo dessa grande história de Lendas em Anéis. A gente vai falar sobre muitos anos dessa vez, então espero que vocês gostem. E me falem, vocês preferem esses vídeos assim que eu trago diversos anos, ou aqueles que eu trago mais tipo 5 anos de Lendas em Anéis e não essa quantidade imensa, porque pode ser que fique difícil de absorver certas informações. Então deixem tudo aí no comentário, se eu estou melhorando minha dicção, se está gostando desses vídeos, dessa série de vídeo, porque só assim a gente pode continuar fazendo ela. Então também não se esqueçam de assistir os outros vídeos do canal, porque estão chegando vídeos muito legais ultimamente. E é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, vamos para o vídeo. Século I, ano 6. Nesse ano, nada de relevante é citado nas histórias de Lenda dos Cinco Anéis. Século I, ano 7, Otomo. Otomo era o filho mais novo de um senhor de guerra tribal. Ele era pequeno e serpentino, porém os seus olhos fixos arrepiavam até o mais forte dos homens. Quando Otomo tinha 5 anos, ele foi até a tribo Sepum. Lá, ele se tornou amigo da Lady Sepum. Um tempo depois, ele voltou para sua tribo. Seu pai já havia passado a posse de toda a tribo para o seu irmão mais velho. Então Otomo se tornou conselheiro dele. O irmão de Otomo foi um grande guerreiro, lutou contra diversas tribos e massacrou a maioria. Porém, durante uma dessas batalhas, ele acabou morrendo, o que tornou a tribo bem fragilizada. E, para que não seja atacada por outras tribos que quisessem vingança, Otomo tomou a frente e se tornou o novo líder. As suas habilidades foram o suficiente para fazer a tribo voltar à paz. Isso tudo ocorreu antes da queda dos caminhos. No ano 7, Otomo já estava assumindo esse cargo e jurou fidelidade a Hantei e unificou a sua tribo. Assim, uma nova família imperial foi fundada, a família Otomo. Século I, ano 8, 9, 10 e 11. Novamente, nada é muito citado nesse tempo, possivelmente porque Rokugan estava com sua capital sendo construída, então nada muito interessante estava acontecendo por lá, e os irmãos do grande Hantei estavam procurando alguns seguidores para suas bandeiras, e o primeiro a achar foi o Akodo. Século I, ano 12. Ikoma. Falando um pouquinho sobre o Ikoma, ele era um lutador de boxe de Rokugan. Ele normalmente lutava por comida, mas às vezes também lutava por honra, por mais que não fosse um dos mais honrados de todos. Também, um dos exercícios que ele mais gostava de fazer era contar história, para manter a sua mente bem exercitada e sempre aguçada. Agora sim, no ano 12, enquanto Akodo procurava seguidores, ele chegou até uma casa de geisha e lá viu um homem velho que estava se gabando. Ele estava explicando como ganhou cada uma de suas cicatrizes como um grande lutador. Ele falou que já tinha derrotado um ogro e algumas bruxas do pântano. Na verdade, foram vários ogros. Foi isso que ele explicou, enquanto apontava para cada uma de suas cicatrizes. Ele também explicou como perdeu o seu olho e foi para um duelista, que por curiosidade é um duelista da vila onde nasceu Kakita. Inicialmente, o Camin, quando começou a ouvir essas histórias, ficou pensando que o velho só estava se gabando e que não era nada disso, então ele estava meio que querendo lutar contra ele. Ele estava pronto para testar se ele era tudo isso mesmo. Porém, ficou tão impressionado que acabou desistindo. Ele saberia que não teria como lutar e como derrotar aquele homem. Então, ele acabou não batalhando. E por causa disso, Ikoma colocou um título autoimposto de o homem mais forte do mundo. Ikoma nessa época tinha por volta de 50 anos e se juntou ao clã Leão. Ele se tornou o Karo, conselheiro, historiador, juiz e amigo mais próximo de Akodo. Akodo o chamou de Migit, que significa mão direita. Assim, a família Ikoma foi fundada. Um pouquinho mais sobre como o Ikoma era, ele era uma pessoa conhecida por gostar de saquear, mulheres e de se gabar. Em uma de suas histórias, ele afirma até mesmo ter quebrado as costelas de um troll usando apenas suas mãos nuas, e isso apenas para divertir uma garota. Uma das frases de Ikoma é: o melhor presente dos caminhos, amor. Eu abençoo o Senhor Hida com cada xícara que bebo, e o amaldiçoo quando acordo na manhã seguinte. Século I, ano 14,
nada relevante aconteceu, mas Akodo ainda estava buscando mais seguidores. Século 1, ano 15, Matsu. Falando um pouco sobre Matsu antes do ano 15, ela era a mulher mais cabeça quente e arrogante de Rokugan. Essa sua reputação só foi superada por causa da sua fúria em combate, pois ela era extraordinária nas batalhas. Sua ira foi invocada por muitas pessoas e poucos sobreviveram. Ela levava uma vida de bandidagem ao lado da tribo Noriaki, e até se apaixonou pelo filho do líder da tribo, Motsuhito. Porém, depois de anos, ela percebeu que a sua vida era sem sentido. Ela vivia matando, roubando e pra quê? Pra nada. Então, ela decidiu sair da sua tribo e se isolar. Ela começou a viver numa vila perto de Otanzanoushi e ensinar defesa pessoal. Agora, no ano 15, o clã Akodo estava crescendo lentamente. Ikoma liderava as tropas de Akodo, mas Akodo não estava satisfeito. Ele precisava de mais. E ele ouviu os boatos sobre a mulher mais forte que existia. E lá ele foi conferir. Ele foi até a tribo de Matsu e a conheceu. Ele queria testá-la com sua lâmina e a desafiou, mas foi recusado. Ela achava que ele era apenas mais um assassino que veio lá tentar matar ela. Então, já que ela tinha recusado, Akodo a pediu em namoro. E ela tomou isso como um insulto tão grande que o desafiou para uma batalha. O vencedor ganharia o exército de Akodo e governaria o clã, enquanto o perdedor serviria ao vencedor. Akodo colocou uma coisa extra. Se ele ganhasse, Matsu se casaria com ele. Matsu aceitou, mas também colocou uma condição. Se ela ganhasse, ele nunca mais pediria ela em casamento. Então, a batalha foi gigantesca. Dizem que ela abalou a terra e o céu. Mas ao final, a lâmina de Akodo estava na garganta de Matsu. E assim, ela foi dada como a perdedora. Matsu amava muito Akodo. Esses dias que eles passaram juntos treinando e depois lutando foi muito importante para ela, mas ela se recusou a ser noiva dela mesmo assim. Depois disso, Akodo continuou pedindo a mão dela em casamento várias e várias vezes, mas toda vez foi rejeitada. Porém, ela se juntou ao clã Leão e finalmente a família Matsu foi fundada. Século 1, ano 16. Novamente, nada acontece, mas Bayushi estava procurando alguém para o seu clã também. Século 1, ano 17, Chosuro. Contando quem foi Chosuro no passado, ela foi criada por um Kenku chamado Mukashi e pelo irmão desse Kenku chamado Takashi. Eles usaram um pedaço do nada para que pudesse criar essa garota. E eles a criaram porque eles queriam que ela substituísse uma garota que desapareceu há um tempo atrás na vila que eles moravam, chamada Shuro. Porém, pouco tempo depois da criação de Chosuro, Shuro retornou à vila. Ela foi finalmente encontrada e Chosuro ficou sem propósito. Triste então, ela prometeu encontrar um pai para ela. Agora, no ano 17, Chosuro chegou a conhecer Bayushi, um dos Kamins. Ela o conheceu com aparência diferente. Ela estava usando um poder para que parecesse um cavalariço. Chosuro o seguiu e o viu várias vezes no dia, todas as vezes com uma aparência diferente. E foi quando eles estavam numa casa de geisha que Bayushi percebeu que as diversas pessoas que ele tinha visto no dia eram apenas uma só. Então Chosuro pegou e colocou a faca na garganta de Bayushi. Mas, depois de uma conversa, Chosuro se uniu a ele no clã Escorpião. E ela se tornou a primeira seguidora dele. Curiosidade, Chosuro significa nome em Rokugani. Então, na verdade, toda vez que alguém fala Chosuro, tá falando nome. Outra coisa é que Bayushi normalmente chamava ela de Chosuko, que normalmente é um apelido que os pais dão para a filha primogênita, tá? Outro nome que ele também dava a ela era Soshiza, que significa fundador em Rokugani. Uma coisa muito interessante também é que, ao que parece, ele normalmente apresentava a Chosuro para os outros como sendo sua filha. Então todo mundo lá achava que Bayushi tinha tido uma filha nesse tempo, ou algo do tipo.
Mas não é bem dito se esses nomes que ele deu para ela, se ele apenas chamava com ela de vez em quando, ou se apresentava a ela sempre como Shosisa, porque não faz sentido ele apresentar como Shosuro, porque ele estaria falando nome para as pessoas. Então, isso seria uma confusão, digamos assim. Então, possivelmente esses apelídios era a forma que ele apresentava ela às pessoas. Explicando por que ela se uniu com Bayushi, foi porque ela não sabia quem ela era, não sabia nada de sua origem, não sabia o que ela deveria ser. Então ela esperava que Bayushi, por ser alguém astuto, poderia um dia dar essa resposta a ela. Século 1, ano 18. Nada novamente acontece. Infelizmente nós temos esses diversos anos em Rokugan em que nada importante ocorre. Então sempre que acontecer isso, eu vou anunciar o nome para vocês e vou explicar que nada ocorre. Século 1, ano 19. A primeira katana. Kakita, nessa época, já era um grande duelista e ele tinha caçado um troll que estava perto de sua vila e conseguiu derrotar. Após essa luta, ele voltou para sua vila e foi recepcionado por um velhinho que se apresentou como avô. Ele ofereceu para Kakita que poderia ensinar a ele a ser um grande guerreiro, porém que quando a hora chegasse, ele atendesse o chamado. Então Kakita concordou. Demorou anos para ele conseguir essas técnicas avançadas, ele treinou muito e finalmente concluiu. Então, logo depois disso, ele foi levado a uma misteriosa montanha no norte. Lá, ele conheceu mais uma idosa que estava mexendo em uma forja e ela se apresentou como avó. Ela o ensinou a arte da ferraria. Kakita criou uma nova lâmina, uma nova arma que ele batizou de katana. Então, o vô e a avó se juntaram, mostrando que na verdade eram apenas uma só pessoa, um Kenkun, e logo depois disso desapareceu. Curiosidade é que já que a katana só foi criada no ano 17, possivelmente eles utilizavam outra espada, já que katana inicialmente tinha um significado só de espada. Depois que isso foi se adaptando para o tempo que tem hoje, que nós temos uma katana que é uma lâmina com uma quantidade exata de tamanho, de curvatura, mas na época eles possivelmente utilizavam uma tachia ou qualquer coisa mais frágil, mais fraca. Século 1, ano 20. O Templo Oculto. Os Collates, que significam questionadores, eram as pessoas que não quiseram se curvar pelos caminhos e que não queriam ficar em Rokugan com aquele comandante, que seria Hantei. Então, eles partiram para o norte e tentaram ali fundar uma nova sociedade. Eles acreditavam que a humanidade deveria governar a si mesmo, sem algum deus interferindo nela. Então, eles se juntaram com a tribo Yobanjin, uma tribo que também não gostava nada dos caminhos e também tinha se desfeito de Rokugan e partido mais para longe, para as terras nevadas. Juntos eles fundaram em uma parte escondida do território da Fênix o Templo Oculto, um local onde os 10 mestres Collates poderiam se reunir para discutir sobre o que estava acontecendo em Rokugan e quais atitudes eles iriam tomar contra a família Hantei. Nesse local também tinha uma Nemuranai, que é um item super poderoso com magia forte. Esse era a Nemuranai chamado Olho do Oni, que podia ver qualquer local de Rokugan. Lógico que tinha algumas mais limitações de poder, mas praticamente era um olho que eles podiam vigiar outras partes, poderiam vigiar os seus membros Collates que estavam pelo mundo, que sofriam lavagem cerebral, que eram dominados por eles. Então, dessa forma, eles podiam ter olhos em todos os locais. Uma coisa sobre esse olho é que acredita que ele foi fabricado pelos Zokujins, mas não se tem uma origem exata, nem de quem era esse olho, nem por quem eles foram fabricados, nem como os Collates o encontraram. Século 1, ano 21 e 22. Nada acontece novamente, ok? Mas vem uma coisa boa aí. Século 1, ano 23. Kakita versus Matsu. Depois de muitos anos, o Palácio Imperial finalmente foi construído e, para inaugurá-lo, foi feito um festival. Junto a esse festival, um torneio seria feito para decidir quem que seria o guarda-costas do Imperador. E foi nesse torneio que a maior disputa de sangue que Rokugan já viu nasceu. Entre os participantes do torneio, nós tínhamos Kakita e Matsu. E os dois acreditavam muito que poderiam vencer.
Matsu, a cada inimigo que derrotava, se gabava e insultava, falando quão ela era poderosa e quanto ele era um fraco. Enquanto isso, Kakita, para cada uma das pessoas que ele derrotava, ele se curvava e o reverenciava por ter tido um bom combate. O último duelo foi o esperado, Matsu versus Kakita. A luta foi intensa, mas ele foi superior a Leonina, que recebeu um grande insulto por parte dele. Kakita não se curvou para ela, como havia feito para todos os outros. Matsu perguntou por que ele não se curvou e ele respondeu que isso era uma reação aos insultos que ela tinha feito aos oponentes que ela derrotou. Então ela rugiu com o insulto e saiu dali. Assim, essa guerra de sangue entre a família Matsu e a família Kakita começou. Uma coisa interessante de se citar é que esse título de guarda-costa, posteriormente, no ano 153, se tornou um título chamado de Campeão de Esmeralda, mas na época era apenas guarda-costas do imperador. Mas todos os outros que tinham assumido esse manto de guarda-costa, mesmo após muitos anos, eles receberam também o título de Campeão de Esmeralda. Ou seja, Kakita, na época, ele não foi o Campeão de Esmeralda, pois esse título não existia. Ele era o guarda-costas do imperador. Mas ele é nomeado sim como o primeiro campeão de Esmeralda, por causa que decidiram que todo mundo que foi antes guarda-costas do imperador teria tido o título de campeão de Esmeralda, ok? Então tem essa questão aí de que na época não era, mas ele era, ok? Pouco depois do torneio, Kakita foi apresentado por Hantei a Doji, e Hantei expressou o quão queria que os dois se casassem. Doji concordou em se casar com Kakita, mas ela tinha uma condição. Na verdade, eram 3 missões que ele deveria realizar, para que assim ela reconhecesse o seu valor. O primeiro desses desafios foi trazer os mortos à vida. O segundo, medir a largura do mundo. O terceiro era mostrar uma visão de beleza absoluta. Hantei concordou com o que a sua irmã disse, mas sabia que isso seria uma missão assustadora, quem sabe até impossível na vida de Kakita. Mas, a fim de completar essa missão, Kakita viajou até uma mulher sábia chamada Yasuki. E lá ele perguntou e ela ensinou como que ele poderia procurar as respostas para o desafio. Século I, ano 24, Kakita e Doji. Um ano depois, Kakita finalmente retorna para o Império e agora com as respostas que Doji havia pedido. Depois de seus grandes ensinamentos com Yasuki, ele conseguiu concluir na mente dele o que ele deveria fazer. Para o primeiro desafio, Kakita criou um biwa, feito de um pedaço de árvore morta, assim trazendo algo morto à vida com a música. Em resposta ao segundo, ele explicou que a distância de toda uma viagem depende de quem está acompanhando você. Ou seja, se a Materaço fosse a sua companhia, você conseguiria rodear todo mundo em apenas um dia. Então, a medição, a largura de toda a Terra seria um dia de viagem com a Materaço. E, para o último desafio, Kakita construiu um espelho e mostrou a própria aparência de Doji. E assim, ele provou o último desafio, mostrando a ela uma beleza absoluta. Doji se apaixonou e se casou com ele no mesmo dia. Em troca da ajuda de Yasuki, a irmã gêmea de Kakita, Kiyamori, se casou com o filho de Yasuki. Foi também possivelmente nesse ano, porque não temos uma data exata, apenas uma aproximada, então seria possivelmente entre 24 e 25, que nasceriam os 2 primeiros filhos de Doji e Kakita, os irmãos gêmeos Yasurugi e Konishiko. Século I, ano 25, Izawa. Algumas frases de Izawa falados para sua filha Akiko. O poder não vem dos céus, minha filha. Ele vem de nossas mentes, nossas mãos e nosso coração. Nunca duvide disso, pois é o maior segredo do universo. Não somos servos do destino.
mas os criadores do futuro. Tornei-me o governador dessas tribos por causa do meu poder, minha sabedoria e porque sozinho levei essas pessoas à prosperidade. Eu conquistei essas coisas. Então, quando os caminhos se reuniram para o torneio, a tribo Izauá estava lá, mas eles não quiseram se unir a Antei e voltaram às suas terras. Shiba então os seguiu e tentou os persuadir a que entrassem no império, mas Izauá recusou. Porém, Shiba sabia das consequências que seriam recusar e que, daqui a um tempo, quando Hantei estivesse com o império mais bem armado, o exército dele iria invadir e dizimar a tribo Izauá. Então, por causa disso, Shiba fez uma nova proposta: que eles fizessem parte do seu clã apenas para que Hantei não os atacassem. Então, Izauá, mesmo relutante, concordou. Porém, os seguidores de Shiba e a tribo Izauá tiveram muitos atritos e não conseguiam ficar muito bem juntos um com o outro, e Shiba também não estava conseguindo controlá-los. Todos eles eram felizes e saudáveis, mas eles não tinham formas, eles não conseguiam se unir e não possuíam nem senso de identidade comum, sabe? Então estava tudo confuso para Shiba. Mas foi numa noite que ele acabou sonhando com uma fênix. E durante esse sonho, o pássaro mítico afirmou que era o universo inteiro, na forma de fogo, nascido do ovo, nascido da água, voando pelos céus ao lado do ar, renascido de suas cinzas que estavam na terra. E finalmente era todas as coisas e nenhuma delas também. Então a fênix era realmente do vazio. Ela também falou para Shiba que você não é separado, mas um e o mesmo. Eu sou o reflexo de sua alma, assim como você é a manifestação da minha. Nós somos a morte renascida, a imortalidade através de 1000 anos. Nós somos o ciclo do cosmos, girando em um padrão tão antigo quanto o tempo. Nós morreremos em chamas, apenas para subir novamente e novamente até que o próprio céu desmorone. Nós somos a fênix, o olho da eternidade. Na manhã seguinte, Shiba colocou o nome Fênix em seu clã. Os atritos entre os Izawa e os Shibas não foram resolvidos, mas foram amenizados nessa época de sabedoria que ele tinha recebido da Fênix. Também foi possivelmente nesse ano que o terceiro filho de Kakita e Doji nasceu, chamado Nioh. E aí, chegando aqui no final do vídeo novamente para falar para vocês. E aí, gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e espalhar para seus outros amigos, pois nós estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos. E assim que a gente chegar a 1000 inscritos, essa série vai continuar infinitamente, sem parar. Então, é muito importante para vocês. Nosso canal está em desenvolvimento, ele está crescendo, ele está conseguindo bater os 900 inscritos agora. Então, quando ele chegar a 1000, vai ser uma coisa muito, mas muito legal para mim. E não esqueçam de olhar os links aí na descrição do vídeo. Vai ter link de músicas feitas para você que joga Lentin Anéis. Vai ter link do meu RPG, falando sobre algumas coisas que eu estou produzindo, né? E também vai ter link de uma campanha chamada A Alvorada Imperial, que conta todo esse início do Império, como você, mestre, pode utilizá-la como base para fazer as suas próprias campanhas. E vai dar muita ideia para você, mestre. Então é isso. Aqui quem falou com você foi o Lúcio Senador e fui.